Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia do Senhor, primeiro dia da semana, dia da ressurreição. E eu louvo a Deus pela providência divina, pois desde que eu comecei o ano pastoreando a Igreja Presbiteriana de Interlagos, Deus colocou no nosso coração o propósito de expor um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, desde o capítulo 10. E assim como dispenseiros que Deus nos fez da sua palavra, semana a semana temos fatiado a porção da mensagem do Senhor e, surpreendentemente, sem que isso fosse planejado, no dia que celebramos o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus, nesse domingo do feriado da Páscoa, dia 12 de abril de 2020, o texto que eu tenho para compartilhar com os irmãos hoje é exatamente sobre o texto que fala da vitória sobre a morte. Quando tantas notícias de morte, quanto tanto temor de morte está diante de nós, diante da população mundial, nessa tarde eu compartilho com você a palavra do Senhor no trecho de 1 Coríntios 15, 50 a 58, que nos fala sobre a vitória sobre a morte. Assim diz o texto: Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Pai, nós te suplicamos iluminação do Teu Santo Espírito para entender. Eu te peço a Deus que use a minha vida nessa hora para expor esta que é a notícia mais maravilhosa que tanto almejamos e que tanto esperamos, a vitória sobre a morte. Nesse dia que celebramos a vitória do Teu Filho Jesus sobre a sua própria morte no nosso lugar, nós te pedimos, Deus, fala ao nosso coração e ajuda-nos a entender sobre essa gloriosa esperança que nos desses na Tua palavra. Assim te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse dia em que a ressurreição é lembrada e é celebrada, nós não podemos ignorar que a morte ainda é uma realidade na nossa raça. Ainda pela manhã recebemos a notícia do falecimento do nosso irmão Paulo, pai do irmão Jonathan, a quem prestamos as nossas mais sinceras condolências. Ainda no dia de ontem recebi a notícia de ao menos 2 policiais, um por causa da enfermidade do coronavírus, sargento Kleber, um outro sargento, filho do nosso irmão De Paula, capelão também, lá no Vale do Paraíba, faleceu em um acidente. Hoje pela manhã um bombeiro, um outro sargento, Alan, também faleceu. Enquanto estamos celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, mais especificamente nesse domingo,
Os funerais estão acontecendo e nós não sabemos quem será o próximo, principalmente nesse momento de pandemia, em que os números começam a ter nome, endereço conhecido. Nesse domingo, irmãos, pela providência de Deus, nessa pregação sequencial na carta aos Coríntios, coube-me expor nessa tarde, essa que é a cereja deste saboroso bolo que é essa carta de Paulo aos Coríntios. E no capítulo 15, como já expusemos em 3 ou 4 mensagens, o ponto central da fé cristã, a ressurreição. Alguns influenciados pela proximidade com a filosofia grega que havia em Corinto, não acreditavam que depois da morte voltaríamos a ter um corpo, a viver novamente, e esse é o ponto central da fé cristã, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Todas as outras crenças têm o túmulo dos seus fundadores exatamente aonde eles foram sepultados até hoje. O túmulo de Maomé, o túmulo de Buda, o túmulo de Allan Kardec, o túmulo de tantos papas está exatamente no mesmo lugar, mas o túmulo do Senhor Jesus Cristo está no mesmo lugar, vazio. Isso é o que nós lembramos e rememoramos nessa tarde. Isso é o que nos dá base sólida para falar que a vitória sobre a morte é uma realidade. Muitas pessoas dizem, na vida tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas o cristianismo, a revelação do Senhor Jesus, vai nos garantir que até para a morte existe uma solução. A morte é o último inimigo que vai ser vencido. E no texto que nós lemos, a vitória sobre a morte é exposta em detalhes. E eu quero rapidamente, pois o texto é profundo e o tempo urge, expor para você, em primeiro lugar, o procedimento da vitória sobre a morte. Como é que começa a acontecer essa vitória sobre a morte? Temos ouvido falar sobre como microscopicamente, por exames de imagem, consegue-se perceber quando uma infecção está sendo vencida, quando a saúde está sendo restaurada, como as células virulentas vão sendo destruídas pelos anticorpos. E eu quero te falar como é que a morte tem o seu procedimento de vitória iniciado e já experimentado nessa vida. O texto diz no versículo 50, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue aqui são colocados não apenas como material que constitui o corpo humano, mas carne e sangue aqui são colocados como a estrutura toda que compõe o ser humano e que foi contaminada pelo pecado. Desde que Adão e Eva foram criados e Deus deu uma ordem para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram essa ordem, obedecendo a Satanás, a serpente tentadora, mentirosa. A raça humana tem sido dia a dia corrompida e já naturalmente nasce corrompida, estragada, de modo que por vezes pensamentos e atitudes não são condizentes, de modo que às vezes queremos fazer o bem, mas não conseguimos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, o querer o bem está em nós, mas não o praticar. E essa guerra existe em nós e exatamente composta naquilo que sangue e carne apresentam. O Senhor Jesus foi revelado como alguém que não nasceu da vontade da carne. João capítulo 1, versículo 11 em diante diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que creem no Senhor Jesus são aqueles que não são nascidos exclusivamente da carne. No próprio Evangelho de João, no capítulo 3, um diálogo entre Jesus e um mestre da lei,
vai dizer sobre essa necessidade de uma nova natureza que não esteja presa apenas à herança carnal, à herança da carne e do sangue. Em João 3, versículo 3 em diante, Jesus responde para Nicodemos assim: a isso respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito Santo, é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito Santo. O Senhor Jesus expôs que os que creem nele não estão mais presos à sua natureza carnal, à sua herança adâmica, não estão mais presos à sua natureza corrompida pelo pecado, mas agora estão ligados, estão com uma novidade de vida que vem dos céus, que vem por meio do Espírito Santo, através da fé no Senhor Jesus. E os que partilham dessa fé são aqueles que comem do pão e do vinho. E o Senhor Jesus, em João capítulo 6, ele vai dizer sobre isso. João capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por muito tempo, os cristãos foram acusados de canibais, porque nas suas reuniões se reuniam para comer da carne e beber do sangue do seu Senhor, do seu Salvador. O que muitos não entendiam é que o Senhor Jesus, que se encarnou, que teve carne e osso, sangue, que derramou seu sangue na cruz, o Senhor Jesus era o Verbo que se encarnou, a palavra criadora, sustentadora e governadora de todas as coisas. Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele mesmo disse: nem só de pão vivereis, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Ele é essa palavra, esse é o pão do céu, esse é aquele em quem os que confiam nele, Ele é aquele que é a base da fé para os que querem ter uma vida mesmo depois dessa morte, uma vida depois dessa vida mortal, dessa vida de tanta corrupção, dessa vida de tantos efeitos do pecado. Portanto, o processo de vitória da morte vai sendo dia a dia, quando essa herança carnal, essa herança corrompida, vai dando lugar a uma nova vida, uma novidade de vida pela palavra de Deus, pela fé no Verbo encarnado, que é o nosso Senhor. E assim, o grande apóstolo Pedro, entendendo isso, no seu primeiro discurso, registrado em Atos 2, 22 em diante, um discurso cuja pregação levou mais de 3.000 pessoas se converterem ao cristianismo em uma só reunião. O apóstolo Pedro, nessa pregação, registrada em Atos 2, 22, diz: varões, israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por que Jesus não pôde ficar retido na morte? Por que Jesus não pôde ser preso pela morte? O texto continua dizendo, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo, Jesus, veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na sua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos, explica o apóstolo Pedro, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Na ressurreição de Cristo, nós vemos o prenúncio de como funciona o procedimento da vitória sobre a morte. A morte só persiste, a morte só permanece onde há pecado, porque a carne foi contaminada com pecado. A carne vem com o pecado entranhado. O próprio Davi diz, eu fui gerado em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, onde há o pecado, há a morte. O apóstolo Paulo ensina que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele diz mais, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses dois versículos estão em Romanos 3:23, Romanos 6:23. Todos pecaram, por isso em todos a morte veio. Mas em Jesus a morte não permaneceu. Em Jesus a morte não teve vitória, porque nele não havia pecado. Ele assumiu o lugar dos pecadores, ele assumiu a condenação dos pecadores, mas nele nunca houve pecado. Por isso nele a morte não pôde persistir, a morte não teve como corromper a sua carne, destruindo toda a sua carne e o seu sangue. Não, ele ficou intacto. Ele foi ferido, ele sangrou, mas ele não corrompeu-se, ele não estragou. E isso nos dá a entender como é que começa esse procedimento de vitória sobre a morte. Quando o pecado começa a ser lançado fora, quando começa o pecado a ser resistido, quando começa uma luta contra o pecado, aí a morte começa a ter o seu processo de derrota acontecendo. Eu preciso ler alguns textos mais para que fique bem claro esse conceito. Romanos, capítulo 7, versículo 18, diz o seguinte. Romanos, capítulo 7, versículo 18, diz que porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim e não o efetuá-lo. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo diz, não há coisa boa em mim. O que há nessa carne é o que destrói, é o que corrompe. Mas ele também vai dizer em Romanos 8, 6 em diante. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Portanto, o processo de vitória sobre a morte começa quando o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, nos faz morada, vem habitar em nós e começa a militar, a batalhar contra o nosso pecado, contra a nossa tendência pecaminosa, contra esse pendor, essa tendência de só fazer o que desagrada a Deus. Mesmo Paulo em Gálatas, capítulo 5, ele vai explicar esse processo dizendo: digo, porém, andai no Espírito Santo, e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, não estáis debaixo da lei. E esse Espírito milita contra a carne que produz só o seguinte, veja só, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O Espírito luta contra a carne. O Espírito está batalhando, vencendo, para que a carne não produza o que lhe é natural. Todas as coisas pecaminosas que colocam-nos debaixo da condenação da lei, nos colocam debaixo da justiça de Deus, que não tolera o pecado. Deus é tão santo que não suporta o pecado. Mas Paulo diz, eu vos afirmo, carne e sangue não herdarão o reino dos céus, nem o que é corruptível pode herdar o que é incorruptível. Mas ele diz, se o Espírito que ressuscitou Jesus, se o Espírito que fez justiça, não permitindo que o corpo de Jesus fosse corrompido, fosse escarnecido, fosse destruído, esse mesmo Espírito, se ele habita em você, você já está participando desse processo de vitória sobre a morte. Eu ainda quero ler para você 1 Coríntios 6, mostrando como esse processo de vitória sobre a morte já começa na vida de alguns. 1 Coríntios 6, versículo 9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esses que fazem essas coisas estão exclusivamente na carne. O Espírito Santo não está habitando neles. O Espírito Santo não está militando, combatendo a tendência pecaminosa, o pendor da carne, a herança adâmica. Quem pratica essas coisas está debaixo da lei, está debaixo de condenação, e a morte tem vitória sobre eles. Mas esse mesmo texto diz: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos,
Deus faz com que a morte seja derrotada na vida de ex-alcoólatras, de ex-dependentes químicos, de ex-prostitutas, de ex-ladrões, de ex-assassinos, de ex-adúlteros, de ex-mentirosos, de toda sorte de pecador. Deus tem trazido para o seu reino toda sorte de pecador, para que não permaneça guiado pela carne que só produz esses pecados, mas tem dado o seu Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, para que o processo de vitória sobre a morte comece a acontecer na vida dessas pessoas, a ser evidenciado na vida dessas pessoas. Assim como é visto quando um remédio é dado, remédio certeiro é dado sobre uma infecção, sobre uma situação mortal, assim também é visto na vida dos filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, o Espírito Santo lavando, purificando, tirando uma roupa suja e vestindo com uma novidade de vida, com uma nova roupa, como vai dizer Efésios 4, 17 em diante. Efésios 4 vai dizer o seguinte, nos versículos 23 em diante: e vos renoveis do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, procedentes e retidão procedentes da verdade. A primeira pergunta que eu te faço depois dessa longa exposição é a seguinte: em você, o processo de vitória sobre a morte já começou? Você é alguém em quem habita o Espírito Santo, que vem batalhando e te dando poder, capacidade de resistir tentações e não ter uma vida plenamente, totalmente formada de pecados, de quebra dos mandamentos e de prática das injustiças que despertam a ira de Deus? Já começou essa mudança? Ou você continua ainda naquela tendência que só vive pecando? Você continua naquela tendência que só faz o que é desobediência a Deus? Como está a sua vida? O processo da incorruptibilidade tomando lugar da corruptibilidade. O processo do reino de Deus tomando posição sobre o que é carne e sangue. O processo desse novo revestimento que é dito no versículo 53, é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Esse processo já começou na tua vida? Se esse processo ainda não começou, ele é urgente. Assim como quem está com uma doença mortal e precisa rapidamente ser medicado para que haja o retrocesso de toda aquela infecção mortal, é urgente que você tenha o Espírito da ressurreição, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, te fazendo viver em novidade de vida. A segunda lição que esse texto vai falar é da velocidade que a vitória sobre a morte acontece. Esse processo muitas vezes parece longo na vida de alguns. Alguns conhecem a Jesus na infância e vão caminhando com o Espírito Santo, batalhando contra a carne durante um longo tempo. E ainda quando são idosos, ainda percebem que há pecado para ser mortificado, há mudanças a serem feitas, mas o texto diz que esse processo vai ser concluído instantaneamente, numa velocidade imediata. Diz o seguinte, versículo 52, 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num piscar de olhos, esse processo de vitória sobre a morte vai ser concluído. No abrir e fechar de olhos, esse processo vai ser concluído. Ele diz, no ressoar da última trombeta. Trombeta é buzina. Nós que dirigimos, andamos de ônibus, sabemos que às vezes a buzina é usada para avisar de um perigo. Alguém que está atravessando a rua desavisadamente, alguém que não percebeu o perigo e o motorista toca a buzina, como antigamente as trombetas eram tocadas, avisando que exércitos inimigos estavam chegando, avisando que era hora de uma atitude acontecer, era hora de rapidamente, assim como tocam os alarmes hoje, quem sabe
nos grupamentos de bombeiros, avisando que há um incêndio, há uma vítima em perigo, as trombetas servem para alertar de perigo. E aqui diz que quando tocar a última trombeta, e aí você pode me perguntar nessa hora, quantas trombetas são? Quantas trombetas faltam tocar? Eu quero te animar a, depois de ouvir essa mensagem, a analisar o livro do Apocalipse. Mais especificamente, Apocalipse 8, versículo 7, até Apocalipse 9, versículo 21, vai falar de 6 trombetas, vai expor como são quando acontecem essas 6 trombetas finais, esses 6 avisos finais. E no capítulo 11, versículos 15 a 19, a 7ª e última trombeta é tocada. Essa que é avisada aqui que num piscar de olhos há de concluir o processo de vitória sobre a morte. Bem, eu já posso te adiantar o seguinte, a primeira trombeta fala da queimada das vegetações. Me parece que essa trombeta já está sendo tocada há um bom tempo. A segunda trombeta vai falar de morte nos mares. Se formos levar em consideração quantos acidentes químicos, derramamentos de petróleo, quantas mortes aconteceram de seres marinhos, de peixes, me faz entender que a segunda trombeta já foi tocada há um bom tempo. A terceira trombeta vai falar de morte nos rios. Vai falar da poluição da água doce e temos que concordar que já há um bom tempo que esse aviso tem sido dado, a criação tem dado esse gemido, essa angústia, tem gritado. Quarta trombeta fala do abalar dos astros, fala do abalar dos céus. E podemos dizer, quem sabe, que as muitas estrelas cadentes têm dado esses sinais de que o céu não é mais o mesmo. O céu tem sofrido muitas transformações e já são 4 trombetas tocadas. A 5ª e a 6ª trombeta fala de males causados nos homens, fala de guerras e é da gente se desconfiar se a 5ª e a 6ª trombeta já não ressoaram e já não estão ressoando. Portanto, eu tenho que te dizer, o processo de vitória sobre a morte é mais próximo do que nós imaginamos. O apóstolo Paulo imaginava que isso aconteceria na sua geração. Ele diz no versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Ele, um maior teólogo que a gente teve na nossa época, exceto o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a base de toda a teologia, ele diz, olha, não falta nada, ou faltam poucas coisas para que essa trombeta toque. E aí, nós não podemos ficar como os homens nos dias de Noé, achando que esse aviso estava vencido, achando que esse aviso não ia se cumprir. Poucos deram crédito na palavra de Deus nos dias de Noé e foram submergidos pelo dilúvio e não tiveram vitória sobre a morte. Noé e a sua família, que creu na palavra de Deus, teve vitória sobre a morte naquele momento. Então, esse procedimento de vitória sobre a morte, que só acontece na vida daqueles que creem no Senhor Jesus, que já tem o Espírito Santo militando contra a sua própria carne, esse processo há de ser concluído rapidamente, instantaneamente. E eu tenho que te perguntar, você está pronto? Você está pronto se isso acontecer agora? Talvez a sua chance aconteça no próximo segundo. Talvez um romper de um vaso cerebral ou cardíaco seu tire todas as suas chances de se colocar numa posição de vitorioso sobre a morte. Não perca tempo. Não espere a próxima Páscoa. Não espere tantas outras coisas acontecerem. Tome uma atitude e tome uma posição. Peça para que o Espírito Santo inicie esse processo de vitória sobre a carne, sobre o sangue, sobre a sua tendência pecaminosa e dia a dia esteja preparado para se encontrar com Jesus. Você não sabe quando a última trombeta há de soar. O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, ele vai falar que isso há de acontecer assim.
Porquanto o Senhor, 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Para muitos, essas palavras não são de consolo, são de desespero, pois não estão prontos para se encontrar com Deus nos ares, não estão prontos para passar pela morte, muito menos pela ressurreição. Se prepare. Não desperdice essa oportunidade. Entenda que a ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que há vida depois dessa vida, de que a morte vai ser vencida. Entenda e queira em você o Espírito que ressuscitou Jesus, para que esse mesmo Espírito te dê vitória sobre a morte. E eu tenho que te explicar que além do procedimento sobre a vitória da morte, além da velocidade da vitória sobre a morte, esse texto nos fala da causa. Como é que você pode ter certeza que realmente a morte vai ser eliminada? E o apóstolo Paulo, no versículo 54, ele fala: tragada foi a morte pela vitória. E ele vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele vai dizer no versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Queridos, nós morremos porque somos pecadores. A morte alcançou a nossa raça porque somos uma raça de pecadores. Desde Adão e Eva, nossos pais todos são pecadores. Mas a morte não persistirá. E a vitória sobre a morte tem uma causa bem clara. O pecado é tirado, o pecado é eliminado. Foi por causa do pecado que nossos pais introduziram a morte na nossa raça. Adão foi avisado: não coma desse fruto. No dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá, Adão. Isso está lá em Gênesis 2, 15 a 17. Gênesis 3, 2 a 3, a serpente diz para Eva: comam do fruto, é certo que vocês não morrerão. Contradizendo a palavra de Deus, mentindo. E nós sabemos da história: Adão e Eva desobedeceram a Deus, e por aí a morte foi colocada na nossa raça. E sempre que a lei de Deus, sempre que o decreto de Deus foi desobedecido, a morte teve livre acesso e teve legalidade para reter aqueles que são pecadores. Livro de Deuteronômio, versículo 30, versículo 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Qual você escolhe? Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Qual você quer? Ele diz: se guardardes os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passa a possuires. Você quer vida? Você quer o bem? Obedeça a palavra de Deus. Basta um pecado, uma desobediência, para você não mais ter acesso à vida e estar exposto à maldição. A maldição que a antiga aliança previa para todos que não se mantessem fiéis numa aliança com Deus, num compromisso com Deus. Mas essa aliança que foi feita com Adão e que Adão quebrou, essa aliança ela não é a única aliança. Deus imediatamente apresentou uma nova aliança no Jardim do Éden, quando disse para Eva: o teu descendente vai ser ferido, mas destruirá a serpente, destruirá essa maldição, destruirá esse veneno que levou toda a sua família à morte. E é isso que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios, quando ele diz: onde está o teu aguilhão, ó morte? Aguilhão eram espinhos, assim como podemos entender os ferrões dos escorpiões,
dos animais peçonhentos, das aranhas. O aguilhão é como as presas de uma serpente venenosa. E Deus está perguntando aqui através de Paulo: morte, cadê o teu aguilhão? Cadê a tua presa para ferroar? E aí ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Sim, o pecado ainda está presente em nós. Como quando recebemos o ferimento de uma serpente não peçonhenta. Você sente a ferida, você sente a mordida, mas ela já não tem mais veneno. E por que ela não tem mais veneno? Diz o texto: a força do pecado é a lei. Ou seja, o veneno daquele aguilhão era a lei da antiga aliança, a lei do pacto antigo que exigia perfeita obediência, que nenhum dos nossos pais conseguiu cumprir. Mas o Senhor Jesus veio assumir a nossa raça como representante perfeito, como segundo Adão, como um mediador perfeito. E ele é aquele que disse: olha, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir. Pois passará o céu e a terra, mas não passará a palavra de Deus. A lei permanece, a lei precisa ser satisfeita. E assim o Senhor Jesus satisfez a lei, como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei no Antigo Testamento exigia que um inocente morresse no lugar do culpado. Exigia que um animal puro, sem defeito, tivesse o seu sangue derramado para cobrir a acusação dos pecados dos pecadores. E foi assim desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva, cobertos com folhas de figueiras, ainda tinham suas vergonhas e a sua culpa diante de Deus. E Deus os cobre com pele de um animal. Um animal foi morto no Jardim do Éden para cobrir as vergonhas e permitir que Adão e Eva pudessem ouvir a palavra de Deus e estar diante de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, 29 e 1,36 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, apontando para Jesus Cristo, diz: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é aquele que cumpre toda a lei e tira o pecado, tira a condenação do pecado, tira o domínio do pecado e há de tirar um dia a presença do pecado no dia que ressuscitar todos os homens. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio apóstolo Paulo vai identificar o Senhor Jesus em 1 Coríntios 5, versículo 7, como Cordeiro Pascal. Diz assim, 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A primeira Páscoa foi quando o povo, com medo da morte, escravizado no Egito, exposto a uma lei horrenda, obedeceu a palavra de Deus e creu que, marcando os umbrais das suas portas com o sangue de um cordeiro, o anjo da morte não entraria nas suas casas, executando a 10ª praga do Egito, matando os primogênitos. Onde houve sinal de fé na palavra de Deus, no sangue do Cordeiro, não houve morte, houve vitória sobre a morte. Por isso a causa da vitória sobre a morte está em Jesus Cristo. E por isso Paulo exulta no versículo 57 de 1 Coríntios 15, dizendo: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Venceremos a morte não porque somos perfeitos, não porque somos melhores, não pelos nossos diplomas, não pelas nossas posições, não por uma herança familiar. Venceremos a morte porque Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, o segundo Adão, veio representar a nossa raça, cumpriu a lei, tirou da lei o poder de nos condenar, porque Ele mesmo se fez condenação no nosso lugar. E agora o pecado é como
como um ferrão sem veneno, é como uma presa de uma serpente sem veneno. O pecado ainda nos causa dor, o pecado ainda nos leva para a sepultura, mas o pecado não tem poder de nos manter na sepultura. Nós, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade do Pai e do Espírito. Se você é nova criatura, se você crê em Jesus, se você tem experimentado o processo do Espírito Santo dia a dia, lutando contra a carne na sua vida, mostrando que a morte vai ser vencida em você, você deve dar graças a Deus, porque a vitória sobre a morte tem uma causa totalmente atendida, uma causa que garante que não falhará, pois como Jesus foi santo e atendeu a lei em todos os seus mandamentos, agora ele pode garantir o que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, meus irmãos, vitória sobre a morte, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Esse processo que já acontece na vida dos filhos de Deus, da incorruptibilidade tomando lugar sobre a corruptibilidade. Dia a dia vamos buscando ser mais incorruptíveis e menos corruptíveis. Esse processo há de ser consumado numa velocidade instantânea, quando a última trombeta tocar, num piscar de olhos, quando Cristo voltar dos céus. E esse processo tem garantia de ser consumado, porque Jesus Cristo eliminou a causa da morte. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, tirou a condenação do pecado, tirou o domínio do pecado e há de voltar para tirar a presença do pecado. Essa mensagem poderia acabar aqui. Mas o que é que você vai fazer agora que você descobriu que a morte vai ser vencida? Como vai ser a sua vida depois que você descobriu que Jesus Cristo, naquela cruz, solucionou o problema da morte? E ainda que você seja ferido mortalmente, você não vai permanecer mais na morte. O que é que você vai fazer agora? Continuar uma vida sem se preocupar em agradar a Deus? Continuar uma vida como se Deus fosse digno de fé e de confiança? O que é que você vai fazer agora? 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, sede firmes, inabaláveis, pois no Senhor o vosso trabalho não é vão. O efeito da vitória sobre a morte deve ser uma vida dedicada ao Senhor, uma vida entregue ao Senhor, uma vida de louvor ao Senhor, uma vida intensa aos pés do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor. Portanto, se a morte foi vencida, sede firme, inabalável, abundante, não tenha uma vida medíocre diante de Deus, tenha uma vida abundante, cheia de frutos, cheia de obediência à palavra de Deus, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Que Deus o abençoe e te coloque numa condição de vitorioso sobre a morte, pela fé no Cristo Jesus. E essa fé vai te levar a essas obras firmes, inabaláveis, abundantes no Senhor, porque servir ao Senhor Jesus não é vão. Agora, se você acredita que a vida é só isso aqui, se você acredita que não existe ressurreição e que a morte não tem vitória, sua vida é miserável. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:19, diz: se cremos que a nossa vida é só isso aqui, se cremos que a ressurreição não aconteceu, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos cantar hino 272. Aleluia ao Cristo redivivo. Existe ressurreição, existe vitória sobre a morte. Que essa seja a tua condição por meio da fé no Senhor Jesus. Que Deus abençoe.